Oi família, bom dia a todos, um dia ótimo para todo mundo. Vamos orar? Vamos? Pai, mais um dia, Pai, para a Tua glória e pela Tua graça. É pela graça, Pai, que estamos aqui. Mais um dia em que eu fico muito feliz, porque eu vou poder ser usado como mensageiro para entregar a Tua correspondência. Fala, Pai. Fala através de mim, Pai. Me usa, Pai. Que a Tua palavra possa ser ouvida e que os meus familiares possam ser tocados, Pai. Que todos que tenham acesso a esse vídeo possam compreender que a Bíblia, a Tua palavra, ela não volta vazia. E que nós possamos ter a nossa visão, Pai, aberta, para que nada fique encoberto e que nós possamos ouvir a Tua voz. Toma conta dos nossos doentes, toma conta dos nossos filhos, dos nossos netos. Toma conta, Pai, dos nossos descendentes. Coloco toda a minha família no Teu altar. Pai, estamos no jejum de palavrão, 40 dias sem falar palavrão para a Tua glória e 40 dias pela família, Pai. Que as nossas famílias possam ser amparadas, Pai, cuidadas, porque nós temos visto coisas que machucam demais o nosso coração. Pais, orem pelos seus filhos, Pai, para que eles não sejam tragados pela bebida, pela droga, que está assolando a nossa terra. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, é muito importante nós acompanharmos também a evolução do tempo, né? Lucas está escrevendo esse relatório. Ele escreveu um primeiro relatório para Teófilo, que é o Evangelho de Lucas. Esse segundo relatório tem uma parte que parece que Lucas começa a entrar e a viver aquilo que ele escreve. Então, o tempo é muito importante, porque Jesus nasceu ali no ano mais ou menos 5, né, antes de Cristo. Paulo, agora que Lucas está introduzido na história, provavelmente nasceu no ano 5 depois de Cristo. Então, quando Paulo nasceu, talvez Jesus tivesse uns 10 anos. Quando Jesus foi crucificado, talvez Paulo tivesse aí 23, 25 anos. É falado como um jovem, né? E agora Paulo vai se converter. Ele vai ter uma transformação. E Paulo também já introduziu Filipe, introduziu Estevão e o que aconteceu com eles, e agora está introduzindo feitos de Pedro, como já fez também de Pedro e João, né? Pedro, nas 3 vezes que Jesus ressuscitou um morto, Pedro estava lá. Agora quem ressuscita um morto é o próprio Pedro. E Lucas escreve também com muita propriedade sobre os locais onde essas coisas aconteciam, né? E agora Pedro vai encontrar com o centurião. Deus usa um anjo para falar com o centurião e com Pedro. O anjo vai promover esse encontro entre Pedro e João, da mesma forma como Deus promoveu o encontro entre Paulo e Ananias, e já preparou pessoas também para tomar conta de Paulo, como foi o caso de Barnabé. E a gente vê isso com muita clareza, e a gente vê a igreja expandindo, em grandes círculos, expandindo, né, para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, como hoje a gente ainda vê a igreja se expandindo para a glória de Deus. Então, capítulo 10 de Lucas, nós vamos ler. O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Um regimento, ele tinha... A legião tinha mais ou menos 6.000 homens, né? E era dividida em 10 regimentos. E esses regimentos, cada um deles, eles tinham um nome. Esse era conhecido como regimento italiano. Um outro regimento era conhecido como regimento imperial. Cada centurião comandava mais ou menos a 6ª parte de um regimento. Mais ou menos a 6ª parte de um regimento. Então, cada centurião comandava mais ou menos 100 homens. O centurião do regimento conhecido como italiano, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Olha só, eles eram piedosos e eles eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo
e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio orou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus, em memória, para trazerem. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Cesareia e Jope ficava mais ou menos a 48 quilômetros de distância um do outro. Conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Olha a descrição que Lucas está colocando do lugar, né? Que coisa fantástica. Depois que o anjo lhe falou, se foi... Lucas estava ali, ouvindo o anjo falar? Não. Ele certamente deve ter conhecido Cornélio, investigou Cornélio, ouviu a história que Cornélio contou, ouviu a história que Pedro contou e escreveu isso para Teófilo. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Obedeceu. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Olha que coisa interessante. Pedro negou Jesus 3 vezes. E, em seguida, o lençol foi recolhido do céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram a Pedro. Cornélio era um gentio. Cornélio não era judeu. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com ele, pois eu os enviei. O anjo, Deus envia anjo até hoje. Se você ouvir, Deus coloca um sentimento em você, Deus coloca uma vontade de fazer. Obedeça, minha família. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos seus irmãos de Jope o acompanharam. Pedro não foi sozinho, levou testemunha. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Cornélio também convidou parentes e amigos porque sabia que o anjo ia trazer Pedro. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Olha que coisa! Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Hoje em dia a gente vê pessoas se ajoelhando aos pés de Pedro.
Não pode, gente, não pode. Isso é um absurdo. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Era contra a lei dos judeus. A pessoa era morta. Mas o anjo tinha mandado por parte de Deus e tinha que ser obedecido. Mas Deus me mostrou que eu não devia chamar impuro ou imundo a homem nenhum, como também a nenhuma religião. O católico não é imundo, não é impuro. O macumbeiro não é imundo, não é impuro. O espírita não é imundo, não é impuro. Cada um na sua. O que deve e tem que ser pregado é Jesus, o único que salva. Quem quer acreditar, acredita. Cornélio não era judeu. Se ele quisesse acreditar, acreditava. Se não quisesse, problema. Ia acreditar nos deuses que ele quisesse acreditar. Que em Roma estava cheio de deuses. E anjos, e santos, e aquelas coisas todas. Mas o que Deus criou, nós não podemos chamar de imundo. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, pois ouvi tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Olha aqui que profundidade, família. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Temer só a Deus, adorar só a Deus. Ele aceita. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Olha o que Pedro está fazendo um resumo maravilhoso. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Está compreendendo, família?
Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Não existe outro nome. O único nome é Jesus. Não é Paulo, não é Pedro, não é Maria. O único nome é Jesus. Pedro está explicando isso com clareza, está escrito na palavra de Deus, a Bíblia. Nós que somos cristãos temos que confessar e proclamar a Bíblia como palavra de Deus sem erro. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Você está ouvindo a mensagem, minha família? Você está ouvindo a mensagem, internautas? O Espírito Santo, ele desce sobre todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Eu sou gentio. Você é gentio, se você não é descendente de judeu. Pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Toda a honra e toda a glória, todo o poder, toda a graça é para o Senhor. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Família, se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, batize-se. Pregue Jesus para a sua família. Batize os seus parentes, os seus familiares. Porque é uma ordenança que Jesus deixou para os seus discípulos. E esta ordem chegou até nós. Se você crê e confessa que Jesus Cristo é o Senhor e o único Salvador da sua vida, seja batizado, seja mergulhado na água, receba a unção do Espírito Santo e seja conduzido apenas por este Espírito. Um só corpo, uma só alma, um só Espírito. O Espírito Santo de Deus é o seu mentor espiritual. O Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo é a unção. É quando você é selado com o Espírito Santo. Confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Entrega a sua família nas mãos dele. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, internauta. Leia a Bíblia. Não tire o olho do alvo. O alvo é um só. Tudo vai tentar fazer com que você tire o olho do alvo. Não tire o olho do alvo. O alvo é Jesus. Porque só Ele tem o poder para julgar vivos e mortos. Esse poder foi dado por Deus. Se você crê em Deus, como não crê no Filho dele? Pai, obrigado, Pai, porque um dia o Senhor tocou meu coração, o Senhor me tocou, Pai. Eu só quero a Ti como meu Senhor. Perdoa, misericórdia pelos meus pecados, Pai.
Toma conta da minha família, da Jurema, da Júlia, da Jupira, que aquela obra possa ser para glorificar o teu nome, que nós possamos viver juntos, Pai. Cura Reginão, Pai. Reginão, eu te abraço em nome de Jesus, Reginão. A cura é interna no coração. Isa, Deus te abençoe, Renata, Fábio, Edson. Nós temos problemas sim, eu tenho dificuldades sim, eu passo também muitos apertos, mas essa batalha não é aqui na terra, é no campo espiritual. Deus envia anjo, envia, Senhor, um exército de anjo poderoso para tomar conta da minha família. Abençoa a dona Antoninha, o pastor da minha igreja, a Sônia, a família da Sônia, abençoa todos os pastores da minha igreja, os irmãos que estão lá orando pela família, essas famílias que estão com a sua vida destruída, o seu espírito jogado na droga, no álcool, na prostituição, na imoralidade sexual. Senhor da glória, resplandece a tua luz, Pai. Glorifica teu nome na minha vida e na vida da minha família. Internauta, creia no poder do Senhor, creia em um único Deus, só nele. E lute sem medo, porque se você morrer, ele vai te ressuscitar, e Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Viva! Amém, Jesus. Graças a Deus. Um beijo.